Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. Conta uma coisa aqui pra mim. Como foi o teu Natal, hein? Como é que foi aí a ceia? Como é que foi a reunião? Como foi a comunhão? Como recomendou, muito bem recomendou o meu amigo Lorenberg Alves no programa segunda-feira, não é? Que a gente aqui falava sobre esse espírito natalino. Lorenberg foi chamar a atenção para a comunhão, né? Que a gente falava também da importância de se ter a família reunida, os amigos, e fazer dessa data que é linda. Ah, Paulo Coelho, mas nós estamos num estado laico, o país é laico. Sim, eu não estou discutindo isso tecnicamente, eu estou dizendo que nós somos a maioria, os cristãos são a maioria, pelo menos, da população brasileira é cristã. Considerando isso, então, eu espero que tenha sido bom o seu Natal, que você tenha feito o dever de casa, espalhado muito amor, semeado muito amor e colhido também, porque aquilo que você plantou no passado já está sendo colhido certamente agora. Eu espero que sejam coisas boas, viu? E que você tenha plantado coisas boas também para colher logo adiante também coisas boas. O meu foi bom, foi muito bom, foi excelente, foi harmonioso e, enfim, a gente está aqui porque o que é mais bonito para eu chamar de bom é porque já nasceu Deus menino para o nosso bem, em 25 de dezembro. Hoje, dia 26, cá estamos nós, nosso dever é trabalhar. Não é isso, Lorenberg? Eu estou certo ou estou com a razão? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Você tem razão e você está certo. Concordo em gênero, número e grau. E eu também torço que os nossos amigos telespectadores tenham tido uma beleza de Natal e que esse Natal prolongue. O mais importante é o prolongamento, é a extensão dele. Não adianta nada reunir ali com a família, dar um presente aqui, um presente ali e acabou e esqueceu de tudo. O mais importante é não esquecer das boas coisas construídas em conjunto, sempre junto. E não custa nada ser uma boa pessoa, né? Eu sou temente a Deus, né? Sou católico, eu sou cristão. Eu peço a Deus todos os dias para fazer de mim um ser humano melhor, na acepção da palavra, assim, sabe? Porque o que me faz sentir-me um ser humano melhor? Não um homem melhor, um ser humano melhor. É quando eu, por exemplo, pratico empatia, percebo que eu posso ser útil ao outro, não é? E respeitando, a gente começa a ser útil ao outro quando a gente começa a respeitá-lo. Paulo, já respeito, mas quando você respeita aqueles que você talvez não tenha muita afinidade, mas o fato é que, tendo ou não afinidade, respeite, porque respeito é tudo. O respeito puxa o amor, puxa tudo de bom, de positivo. Então, é isso. Vamos fazer a cada dia um novo Natal, não é? Todo dia que nasce uma nova esperança, não é? Em nossos corações, as nossas possibilidades de fazer melhor no dia seguinte e aí sucessivamente. Programa Opinião, então, 26, quinta-feira. Ano está acabando, e a gente está aqui a postos mais uma vez. Eu vou puxar um primeiro assunto aqui, Lorenberg. A gente tem falado muito nesses últimos dias, semanas do ano, né, sobre coisa de jornalista, né? A eleição 24 acabou de acabar, mas já estamos falando de 26. Mas não somos nós aqui, bastidores falam isso, bastidores da política falam isso, e é assim que funciona a engrenagem, né? E aí, já falamos alguma coisa na segunda-feira, mas eu queria falar agora da sucessão 26 para o
o governo do Estado e para os cargos majoritários, né? E é lógico, por consequência, a gente fala também dos cargos para deputado federal e estadual e senador também. No caso de senador, nós temos um desenho aí, parece que ele já é líquido e certo, falta só combinar com o povo, né? Que o governador Mauro Mendes sairá candidato ao Senado. Logo, ele terá que se desincompatibilizar um pouco antes, conforme manda a lei. Lorenberg já fala como é que está escrito lá na legislação eleitoral, mas ele pode também fazer melhor do que isso. Ele pode sair antes, inclusive, como parece que fez o Blairo Maggi, salvo engano, para dar lugar para o Silval Barbosa. Mas o fato é que o governador Mauro Mendes já a cada dia mais deixa transparecer essa determinação de disputar o Senado. Ainda não falou, porque se falar isso com ele, solta o cachorro em cima de você. Mas o fato é que as atitudes e o desenho de tudo, e os aliados principalmente, esses então não deixam esquecer, não é? Estão trabalhando, não falo inconscientemente não, às vezes conscientemente, mas de forma mais tranquila, né, mais amena, a candidatura do Mauro Mendes para 2026 que oferecerá para cada estado 2 vagas de senador. No caso de Mato Grosso, uma teria o Mauro Mendes como franco favorito. Vai depender de toda uma série de fatores aí. Uma boa gestão até o momento que ele deixar, se ele realmente fosse afastar, até o momento que ele deixar o governo, ele tem que ter um retrospecto positivo, que eu acho fácil. Se pegar pelo primeiro governo, eu acho fácil, que ele fez um bom governo, tanto que foi aprovado mais uma vez para ser governador. E tem uma outra vaga que está aí sendo nos bastidores, Lorenberg, sendo a cotovelo, sendo disputada já, não é? Para ser. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso aí. Nós vamos falar de outros cargos mais, mas eu queria começar falando do Senado Federal. O governador já tem dado, você vê, tem dado muita entrevista, né, inclusive, e em cada entrevista ele sempre tem lá o posicionamento dele, fincando ali aquela sementinha. As leis são muito frouxas, nós temos que melhorar essas leis, entendeu, né? As leis são frouxas, quem faz as leis? Congresso, né? Senado, por exemplo. E aí, Lorenberg, o que você está avaliando disso aí? Parece que está pacificado entre ele e o Pivetta assume aí quando ele se afastar, deverá ser candidato à reeleição, só que tudo isso tem que combinar com o povo. O combinar com o povo que é o problema, que é a questão maior de tudo isso. Veja, amigos, pela lei, se não mudar, porque o Congresso tem muito disso, toda eleição tem uma regrinha ou outra que sempre mexe. Se não mexer, se não mudar, o governador Mauro Mendes tem até o dia 1º de abril para renunciar ao seu mandato para disputar as eleições em 2026, até o dia 1º de abril de 2026. Porém, amigos, é praxe, é costume, o governador Blairo Maggi fez isso, de antecipar isso, ao contrário de sair no último momento, tem aí alguns meses antes, até para dar possibilidade para o vice-governador, que passa a ser governador, tem um prazo maior para mostrar e para apresentar com mais visibilidade a uma campanha à reeleição. Então é praxe, é comum fazer isso. E deverá acontecer isso também em Mato Grosso com relação ao governador Mauro Mendes. Nós não podemos esquecer nem um pouco de que o Otaviano Pivetta, o vice-governador hoje, faz parte do mesmo grupo político do Mauro Mendes. Eu já falei isso em outras oportunidades. Grupo político é diferente de partidos políticos. É claro que o Otaviano Pivetta pertence aos republicanos hoje e o Mauro Mendes à União Brasil. Mas eles fazem parte de um mesmo grupo político.
E há um acordo, todos nós sabemos disso, não só eu e não só o Paulo, mas todo mundo sabe que há um acordo de um apoio do governador para uma candidatura à reeleição do Otaviano Pivetta. Aí entra algumas coisas nesse meio do caminho. Porque a disputa à eleição não é simplesmente você estar filiado a um partido com 6 meses de antecedência da eleição e sair candidato. É preciso as articulações, é preciso o jogo de xadrez de todo o tablado. Se você não fizer bem feito isso, você corre o risco de ter problemas depois. Isso cabe para todo mundo. O Dante de Oliveira é uma prova disso. Ixi. Ele saiu com mais de 80% de aprovação do seu governo, arrumou a casa todo e, no final, perdeu as eleições para o Senado, coincidentemente, com 2 vagas naquela oportunidade. Agora teremos 2 vagas. Existem algumas coisas que o tabuleiro de xadrez ainda não está preenchida. Como ficará as alianças que terá como candidato o Mauro Mendes para o Senado? Como ficará? O União Brasil, o governador Mauro Mendes virá candidato pelo União Brasil? Se vir pelo União Brasil, como fica o senador Jaime Campos nessa história? Os dois virão para a mesma disputa ou o senador Jaime Campos vai decidir? Percebe, amigos, são perguntas que devem ser feitas. Ou o governador Mauro Mendes pode desistir do União Brasil e ir para um outro partido. Nós sabemos que na eleição majoritária, o governador, o senador, o presidente da República, o prefeito podem migrar de partido com facilidade, sem correr o risco de perder o mandato, diferentemente da proporcional do deputado, do vereador e deputado federal. Esse é um ponto que deve ser colocado. E aí, como entra o Otaviano Pivetta? Nós sabemos, vamos voltar para as eleições municipais. O União Brasil perdeu as eleições em Cuiabá e 2 dias depois, 3 dias depois, o governador manifestou apoio ao candidato à época, manifestou o apoio, manifestou o voto dele, abriu o voto dele para o candidato eleito prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. Ele não fez isso de graça. Não é porque o plano de governo do Abílio era melhor do que os outros, não. Foi uma jogada política eleitoral. Não é porque os olhos de um é melhor do que os outros, não. Ao declarar o seu voto, o seu apoio ao candidato Abílio no segundo turno, estava abrindo as portas para uma camada do eleitorado mais bolsonarista, para uma camada de políticos mais bolsonaristas. É isso que o governador Mauro Mendes fez, jogada política. E ele foi habilidoso nisso, porque a visão dele é exatamente para 2026, assim como trazer para estadualização a BR-163, aquele trecho da BR-163. Não foi porque conta o governador, o governo tem muito dinheiro em caixa. Não foi por causa disso, não, amigos. Foi jogada político-eleitoral, porque naquele momento todo se falava abertamente reclamações de pessoas que sofriam acidentes naquele trecho da BR-163, e aí a estadualização trouxe dividendos eleitorais para o governador Mauro Mendes. Só que você deixou de falar aí, nesse tabuleiro aí, com o qual eu concordo, do deputado Medeiros. É isso que eu ia chegar lá. O deputado Medeiros é o já manifestadamente em público o queridinho do Jair Bolsonaro. Tem uma relação muito próxima e o Bolsonaro já falou isso, né? E toda vez que fala de nomes para Mato Grosso, para o Senado, ele cita em primeiro lugar o Medeiros. Ou seja, seria... Eu queria que você continuasse nessa sua... e botando o Medeiros na conversa aí, Lorenberg, com essa notícia que eu vou passar aqui, que o Partido Liberal, que é o partido do Jair Bolsonaro, aqui do estado de Mato Grosso, quer que o glorioso Mauro Mendes, que hoje está no União Brasil, seja candidato ao Senado na chapa articulada pela sigla bolsonarista
nas eleições de 2026. Olha só, o PL já está de olho no Mauro Mendes, considerando essa musculatura e densidade eleitoral do Mauro Mendes aí, né? O grupo que trabalha para lançar candidato ao governo no próximo pleito sonha em trazer o atual chefe do Palácio Paiaguás para a composição. No entanto, essa articulação, como eu disse aqui há pouco, não será tarefa fácil, isso porque Mendes tem um compromisso firmado, o Lorenberg citou, lembrou agora há pouco, compromisso firmado com o Otaviano Pivetta, que naturalmente disputará a sucessão do governo estadual em 2026. Ademais, Mauro Mendes concorreria na mesma chapa que seu atual opositor político, o deputado federal José Medeiros, que eu acabei de citar aqui. E o Medeiros que também planeja disputar uma das duas vagas e tem o apoio do Bolsonaro, como também acabei de falar. Bom, só dei uma embaralhada a mais nesse tabuleiro aí para você dar uma pincelada. Amigos, perceberam que muita coisa pode acontecer, muita coisa pode rolar, ou nada pode acontecer? Veja, no dia 11 de dezembro, o presidente regional do PL, Ananias Filho, deu uma entrevista à TV Vila Real, no meio-dia, e ele confirmou o interesse de um grupo, ou da cúpula do PL em Mato Grosso, o interesse de formar uma aliança, uma chapa, que pudesse contemplar o Medeiros e o Mauro Mendes numa chapa única para disputa ao Senado. Ele disse isso com todas as letras. Há o interesse, mas tem dois problemas aí. O primeiro, o Mauro Mendes vai simplesmente desconversar um acordo que ele tem com o vice-governador Otaviano Pivetta, porque o Otaviano Pivetta não é parceiro de agora, vem junto há muito tempo. Em 2010, eles formaram uma chapa única para disputar o governo do Estado e o vice-governo do Estado, e perderam naquelas oportunidades por Sival Barbosa. Então, vem há muito tempo juntos. Esse é um ponto. Vai abandonar o Pivetta e entrar com o PL? E quem virá o PL? O Wellington Fagundes virá como candidato ao governo do Estado pelo PL, o mais antigo filiado do PL e o mais importante nome do PL no Estado, ou assumirá essa possibilidade de candidatura ao governo do Estado o Odílio, o empresário Odílio. Tem o Odílio também. Tem o Odílio também, que já manifestou o interesse, é um empresário que já manifestou o interesse de disputar o governo do Estado pelo PL. Percebe, amigos? Essas questões devam ser colocadas sobre a mesa. O PL, trazendo o governador Mauro Mendes como candidato ao Senado pela União Brasil, aqui nessa chapa, vai abrir mão de uma candidatura a governador do Estado ou vai pleitear uma candidatura a vice-governador na chapa do Otaviano Pivetta? É uma possibilidade. Vai ter que rifar o Medeiros. Não, tem que rifar o Wellington Fagundes. Ah, tem também o Porque o Wellington Fagundes poderia vir a governador do Estado. Mas se o PL vir como candidato a vice, o Wellington Fagundes sai fora e o Odílio, o empresário, vem como candidato a vice. Percebe? São muitas perguntas que podem ser mudadas. Isso o governador Mauro Mendes mudar de partido, que é uma outra possibilidade também. Pode acontecer. Quer dizer, tudo isso pode levar a uma chapa que venha beneficiar um ou outro. Eu tenho certeza que eles vão dar um jeitinho aí, muda de partido, vão tentar jodiar. O cuiabano fala jodiar. Vamos tentar jodiar para que saiamos todos, os próximos aqui, todos salvos nessa situação toda, que não vai ser fácil. Todo mundo está com os olhos esbugalhados. Fazer o que com Jaime Campos? Convencê-lo que para ele já deu? Tem que pendurar chuteiras? Vamos para o intervalo comercial? Opinião dá um tempinho só e volta já já.
Ok, a gente já retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Lorenberg está tossindo aqui, mas ele não está dodói não, é porque ele engasgou, como diria Dilma Rousseff, engasguei comigo mesma. Ele estava tomando água ali e deu uma engasgada. Olha só, opinião, a gente estava conversando aqui, rapaz, e eu não me dei por satisfeito não, porque é uma engenharia, política é a arte da engenharia de conversar, de estar ali, né, esse tabuleiro para 26, assim, olha só que nós estamos falando. Eu encerrei, inclusive, o primeiro bloco, falando do Jaime Campos. O Jaime Campos, que está, ó, faz hora que está ali já, né? Eu tenho uma avaliação muito particular, não é, de que deu uma, não é que ele travou no tempo, ele parou de evoluir, assim, não é, do ponto de vista da densidade eleitoral, enfim, de ser alguém assim muito competitivo. Não foi tranquila a eleição que ele teve na anterior. Ele foi em segundo lugar, não foi? Foi em segundo lugar. Foi, porque a Selma Arruda foi primeira colocada. Eu estou falando em termos de votos, urna, lá na urna. E aí o Fávaro ficou em terceira, depois com a cassação da Selma, o Fávaro subiu. E ficaram os dois ali, o Jaime. E o Jaime vai querer, obviamente, não escutei o senador Jaime Campos falar ainda sobre 26, mas ele vai, eu entendo que ele vai querer a reeleição, né? E aí, como é que fica o Jaime Campos nessa situação toda? Como é que fica Carlos Fávaro, que é ministro, hoje é ministro do Lula, amanhã não se sabe. E aí? Pois é, Paulo. Aí, veja, amigos, até agora eu não vi nenhum comentário, nenhuma manifestação por parte do senador Jaime Campos, se quer mesmo disputar a reeleição. Eu já ouvi a imprensa, em alguns momentos, falando, olha, o Jaime Campos está reclamando, dizendo que ele não será rifado. Ele não será rifado. É essa frase que eu ouvi e li em vários momentos neste mês de dezembro deste ano. Eu ouvi muitas vezes. Ora, se ele não será rifado, isso significa dizer que ele virá para a disputa em 2026. Mas vamos imaginar que ele virá mesmo para a disputa. Será para a reeleição? Ele vai sair do União Brasil, um partido que ele sempre esteve, a gente não pode perder de vista que o União Brasil é herdeiro do casamento do DEM com o PSL. Nesse casamento surgiu União Brasil, que por sua vez é herdeiro do PDS, do PFL, da Arena. E em todos esses momentos, o Jaime Campos esteve nesses partidos. Todos. Ele vai abandonar o partido e vir para uma disputa à reeleição por um outro partido? Eu acho pouco provável que ele virá mudar de partido. Ele continuará no partido. Mas e aí? A vaga é de quem? Do governador do estado ou é do senador Jaime Campos? O senador que é o presidente do partido. Não, o governador que é o presidente. Pois é, o governador que é o governador do partido. Que é o presidente do partido. Aí vem aquela pergunta muito presente que existe sempre, mas já tivemos brigas. O senador tem o privilégio de vir para a reeleição? A vaga é dele, a disputa é dele? Essa é uma prática que já ocorreu muito, mas nós tivemos problemas. Dentro do PT, lembra? A Séries era senadora por Mato Grosso, e aí vinha para a reeleição, o Abicalil, que era deputado federal à época, falou, não, a vaga é minha. E os dois entraram em conflito moral da história. Perderam os dois. Perdeu o Abicalil e perdeu a senadora Séries, porque não saiu para disputa ao Senado e saiu o Carlos Abicalil. Vai ter esse mesmo filme em 2026? O governador vai brigar com o Jaime para ver quem virá para o Senado? Percebe, amigos, que a gente tem que ver isso com tanta clareza. Ou um dos dois sairá do partido. A minha cabeça, o Jaime não sairá do partido. É mais fácil o Mauro Mendes sair do partido. Exatamente. Ou o Jaime desistir. Porque houve uma época, uma briga, inclusive, com o grupo do próprio Mauro Mendes. Ele saiu da disputa
para a reeleição ao Senado. Lembra disso, amigos? Aí Até por isso, saiu uma vez, ele não vai querer sair segunda vez. Pois é, tem tudo isso. Aí vem um outro problema. Essas alianças para majoritárias, sobretudo para o Senado, terá a formação com Carlos Fávaro? O Carlos Fávaro vai sair para o governo do Estado ou vai sair para o Senado? Voltando a repetir, se nós pegarmos esses nomes todos que nós já tivemos como nomes fortes ao Senado, alguém que viu e que leu o cenário vai vir para a disputa ou vai sair para um outro lado? Ou virá, por exemplo, Carlos Fávaro virá para uma campanha para a Câmara Federal? O Jaime também poderia, e eu acho improvável, recuar para federal também, como o Júlio Campos fez numa ocasião. Não, o Jaime Campos fez um caminho diferente. O Jaime saiu do governo, veio para deputado federal e deputado federal ele pulou para o Senado. O Júlio que está falando? O Júlio que fez isso. Uhum. Eu acho muito difícil o senador Jaime Campos abandonar uma disputa ao Senado para vir para a Câmara Federal. Mas aí você tem que medir o seu tamanho, né? Tem que ter o bom senso como o Botelho teve. Uma vez eu perguntei para ele, deputado Botelho, você na ocasião passada, acho que no pleito passado nas eleições gerais, o senhor não pensa em colocar o nome para disputa para o Senado? Ele disse assim, ó, já repetiu inclusive aqui nessa bancada aqui, Paulo, eu sei do meu tamanho, então eu não vou querer isso, né? Então ele sabe que é muita areia para o caminhãozinho dele. Era, né, naquela ocasião, muita areia para o caminhãozinho dele. O Jaime tem que fazer essa avaliação também. Para isso existem algumas ferramentas importantes aí. As pesquisas internas, né? As qualitativas. E análise de grupo, de conjuntura também, né? Porque ele sabe também do tamanho que ele tem, do momento político pelo qual passa, se ele está bem lá no governo federal, com as emendas e por aí vai, né? Ou ele vai abandonar a disputa de 2026 e esperar para 2028 disputar a prefeitura de Várzea Grande? Veja, amigos, quando você abandona um espaço, é porque tem o outro em vista. Uhum. Entendeu? Olha, o Jaime não... São hipóteses que nós estamos trabalhando de forma hipotética. O Jaime abandona a disputa, abrindo espaço para o governador do estado disputar essa vaga de senador. Ele abandona essa disputa e espera, em 2028, vir para uma disputa à prefeitura de Várzea Grande. Mas a situação de todos que você colocou aí, Lorenberg, me fala o tempo aí, quando tiver alguma coisa, você me fala aqui no ponto aqui, que eu meio que esqueço as coisas de vez em quando, viu, Boca? Nesse fator, nessa conjuntura toda, nesse tabuleiro que nós estamos colocando à mesa aqui, eu vou insistir no Jaime Campos na seguinte situação. O Jaime Campos, porque eu falei que tem que olhar seu tamanho, por quê? Não falei por acaso. E não estou com birrinha, não é perseguição nem nada contra o Jaime Campos, não. Mas esse cenário de 2024 aí foi horrível para o Jaime Campos. Ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque o Khalil Baracate, candidato à reeleição, não era candidato à eleição, reeleição, ou seja, dependeria inclusive do próprio Khalil e do apoio dos campos. E o apoio dos campos houve, o trabalho do Khalil foi feito, não foi suficiente, tampouco foi suficiente o trabalho dos campos, principalmente do Jaime Campos, que é senador da República. Isso, para quem quer aspirar aos próximos cargos, veja bem, se o Jaime perdeu dentro do, eu ia falar curral, mas dentro da cidade dele, onde ele se reelegeu tantas vezes quis, e é o único que bate no peito até hoje, dizendo assim que eu, Jaime Campos, nunca perdi uma eleição. E, de fato, nunca perdeu nenhuma eleição, Jaime Campos. Mas agora parece que as coisas estão mudando. Perdeu, não ele propriamente, mas o Khalil perdeu, ele entrou apoiando firmemente ali o Khalil Baracate, sinal que ele perdeu força, não sei o tamanho dessa força que ele perdeu, mas perdeu. E aí? Você acha que ele não vai ter que fazer essa avaliação? Quando eu falei analisar seu próprio tamanho, é inclusive isso. No próprio reduto meu,
Eu perdi lá a eleição para prefeito. Você acha que isso não vai influenciar? Paulo, mas tem duas questões aí. Vamos voltar para a história. Lembra do Murilo Domingos, quando saiu candidato à reeleição na prefeitura de Várzea Grande? Naquela oportunidade, o Murilo Domingos ganhou de quem? Do Júlio Campos, que tinha saído do Tribunal de Contas, vindo para a disputa, portanto, por tabela, o Jaime perdeu aquela disputa também. A família Campos perdeu naquela disputa. Vamos prosseguir com a história. Em 2012, a esposa do Jaime Campos vem para a disputa à prefeitura de Várzea Grande. Quem ganhou aquela disputa? O Wallace Guimarães. Portanto, perdeu de novo. Mas aí houve a questão da justiça e tal, e aí o Wallace, que era prefeito, deixou de ser prefeito por conta da justiça e etc., e assumiu a dona Lucimar. Mas, portanto, houve aí, seguidamente, 2 derrotas da família Campos. Se nós pegarmos sempre em consideração os números dos votos. 2 derrotas seguidas. O Jaime perdeu muito mais. Ok, amigos? Agora, em 2024, o Jaime perde, a família Campos perde, em razão da candidatura à reeleição do prefeito Calil. Perdeu. Ele vai ficar isso como barato? Vai deixar isso tocar? Eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida, que ele vai fazer o que o Bezerra sempre fez, ou no passado ele fazia. Amigos, quando o Carlos Bezerra perdia uma determinada eleição, naquela época, lá atrás, sabe o que ele fazia? Ele vinha para Rondonópolis, candidatava-se a prefeito de Rondonópolis e ganhava as eleições. E aí ele ganhava fôlego, ganhava oxigênio e voltava para o cenário regional. Reconstrução, né? Reconstrução. O Jaime não vai fazer a mesma coisa? Ele vai recuar em 2026, são hipóteses, eu venho sempre falando isso. O Jaime não falou nada para mim. Ele vai recuar em 2026 e virá com a força total em 2028 para desbancar um grupo que saiu vitorioso em 2024 contra o grupo dele. É um detalhe. É diferente o Calil numa disputa com o Jaime na mesma disputa. São pesos diferentes. Aí eu vou problematizar, eu vou colocar mais dificuldade nesse tabuleiro aí, Lorenbeck. Beleza, isso que você falou aí, hipoteticamente falando, porque o Lorenbeck colocou uma hipótese, ele não conversou com o Jaime falou, não, vou recuar. Não, considerando a hipótese de o Jaime disputar. Nessa hipótese de ele recuar do Senado para disputar 2 anos depois a prefeitura de Várzea Grande, tem que combinar com o povo, tem que combinar com uma hipotética má gestão da Flávia Moretti, ela tem que ser ruim, e tem que combinar com o fator 2026 ainda, que é essa composição que nós falamos aqui, porque se o PL está cobiçando o Mauro Mendes, logo o PL colocará como cláusula pétrea apoiamento do governador, enquanto o governador for, da gestão do Mauro Mendes, A. Abílio, A. B. Flávia, as gestões lá, entendeu? Então, e isso significa dizer que, com esse fôlego do governo, com esse apoio do governo do Estado, Abílio e Flávia tendem a fazer uma boa gestão, porque além dos recursos próprios, terá apoio do governo. Mauro Mendes, que em 26 será um dos candidatos apoiados pelo bolsonarismo. Abílio e Flávia são do PL. Paulo, o seu raciocínio está perfeito, mas tem um problema. Tem um problema aí, amigos. O que fez o governador Mauro Mendes durante as suas 2 gestões? Nós tivemos 2 eleições à prefeitura de Várzea Grande. Percebe? Qual foi o papel do governador nas 2 disputas à prefeitura de Várzea Grande? Ele não interferiu. O partido não interferiu. Ao contrário, o partido apoiou a família Campos em Várzea Grande, mas não interferiu. E mesmo se interferisse,
a gente tem que outra coisa muito interessante. Vamos imaginar que em 2028 o Mauro Mendes, senador da República, venha apoiar a candidata a prefeito de Várzea Grande. Não surtirá tanto efeito. Sabe por quê? Porque ele não tem a chave do cofre e a caneta. Senador é uma coisa, governador é outra. Mas ele pode amarrar com o Pivetta, ele pode, dependendo do acordo que for feito, o Pivetta só será governador, inclusive, se reeleger, com apoio do Mauro Mendes, certo? Ele pode amarrar isso, porque tudo faz parte de um pacote, pode amarrar isso. E, além disso, Lorenberg, além disso, ou fora isso que nós colocamos aqui, tem um outro fator. O Mauro Mendes, enquanto governador, ele não precisa apoiar lá, vou apoiar quem quer que seja, interferir, você falou de interferência lá no pleito municipal, não precisa disso. Ele basta se dispor a ajudar, abrir o cofre no sentido de ajudar. Mas ele não tem mais a chave. Não, antes de se afastar e considerando seu pacote, Pivetta, olha só, Várzea Grande e Cuiabá, eu preciso desse apoiamento aí, porque faz parte do acordo aí e tal. Não sei qual vai ser a engenharia que vão fazer, inclusive para caber o Pivetta. Mas, Pivetta, fizemos essa engenharia aqui e tal, e da engenharia consta, eu tenho que honrar Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, né? E vamos ter que dar um respaldo lá. Sim, Paulo, mas vai... Um minuto. Mas muito rapidamente para você entender, amigos. Veja, o governador apoiou a administração Calil, inclusive de caixa d'água, de água. Apoiou e apoiou muito, e deu muito dinheiro. Mas institucionalmente. Para a administração Calil, e apoiou no geral, e perdeu as eleições. Mesmo assim, perdeu as eleições. Em Várzea Grande, acontece uma coisa muito interessante, como outros municípios também. Veja, a disputa no município de Várzea Grande não depende da disputa regional, amigos. Porque lá existe briga interna de grupos políticos e tendo sempre como alvo o grupo da família Campos. A disputa interna de Várzea Grande é muito diferente, muito parecido, não é a mesma coisa, muito parecido com a Bahia. E com Fortaleza também, nos campos do Cid Gomes lá. Bahia você tem lá o governador do PT. Mas o PT perdeu em 2024 em todas os grandes municípios da Bahia, porque existe o Antônio Carlos Magalhães Neto, herdeiro do Antônio Carlos. Ali a disputa é a questão de grupos políticos, é diferente. Mas guardadas as proporções, porque aqui em Mato Grosso os campos já foram fortes. Todo o respeito que eu tenho pelo Jaime, pelo Júlio e pela dona Lucimar, mas a coisa muda e eles pararam um pouco no tempo. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Cá estamos de volta. Você viu que a gente está na base da conjuntura política. Lorenberg que é o analista aqui, eu só dou meu espetáculo aqui de vez em quando. Porque a gente fica intrigado com isso, né? Problematizando, como é que vai ser isso? Não é só chegar lá no dia no ano eleitoral e ficar discutindo, não. Tem que as coisas vão ser que... Porque, você vê, 26, estamos falando de 26 que está longe, está relativamente longe, não é? Mas ele não, de nada seria se não houvesse 2024, do ponto de vista político, das amarrações, né? Porque essas amarrações, e principalmente os resultados do que houve em 2024, vão servir de base, alicerce talvez, para 26. Então, e assim vai. Olha só, nós encerramos o outro bloco, o bloco anterior, falando de 28 já. Por quê? Em 2028, eleições municipais. De novo? 28 é municipal. 28. Porque o Jaime Campos poderia, hipoteticamente, na análise que o Lorenberg fez, uma hipótese, pode recuar em 26, para não tumultuar o processo das amarrações aí, com os olhos ligados lá em 28. Ele voltaria, porque lá em Várzea Grande ele já foi eleito e reeleito, tem uma boa densidade,
Aí eu problematizei no bloco passado, olha, perdeu aí com o Calil na reeleição. Lorenberg lembrou de outras 2 derrotas que ele teve aí num passado não muito distante. E aí tem toda a conjuntura, conjectura, e tem todo, como diz o Blairo Maggi para mim uma vez numa entrevista, ó, tem que ver se os anéis do Saturno, os cometas estão alinhados, tem tudo isso, tem que combinar com tudo isso. E lá no frigir dos ovos, o último desafio é combinar com o povo, esse aí é mais complicado, né? Então, professor Lorenberg, esse cenário de 2026 está embolado, né, hoje, e acho que para que haja uma mudança nisso, vai ter que alguém recuar, passinho para trás, passinho, e mudar de partido, né? Porque as siglas e alternativas são poucas. Paulo, você está coberto de razão. Veja, amigos, no mesmo momento que nós falávamos aqui, eu e o Paulo, conversando com um amigo telespectador, conversávamos sobre o tabuleiro de xadrez, onde as pedras têm que ser mexidas milimetricamente, com todo cuidado para não sair fora desse tablado. Tem um outro detalhe, que é o parigato eleitoral. Não sei se você conheceu de a brincadeira de criança lá. Vamos voltar para a brincadeira de criança. Você sentava num banco, as pessoas sentavam e apertavam um ao outro, ia espirrando. No jogo político eleitoral, isso sempre acontece, amigos. Não é de hoje. Vamos dar um exemplo de 24? Lembra do Fábio Garcia, que disputava com o Eduardo Botelho para quem seria o candidato à prefeitura de Cuiabá? Houve um parigato aí e alguém espirrou. E alguém ficou. Então haverá o parigato em 2026. E alguém não vai sair fora porque quer sair. Vai sair fora porque alguém está espirrando ele. Isso significa dizer que haverá mágoas, sim, que haverá rachas, ressentimento e haverá cisões. Você acha que se o Jaime abrir mão da disputa de 26, ele vai vir com todo o sorriso do mundo? Não vai acontecer, amigos. Ele precisa também, ele tem que ver se ele recuar, será porque não está tendo um bom respaldo, um bom retorno, inclusive popular, não é? Você pode chegar num momento que fala assim, peraí, eu não tenho que escolher muita coisa não, eu tenho que engolir isso aqui, não é? Ele tem que aceitar, ao passo que se ele estiver bombando, se ele estiver por cima da carne seca, como diriam lá, diria a molecada lá no meu tempo, em Barra do Garças lá, por cima da carne seca, aí sim, ele está dando as cartas, mas se ele estiver ali enfraquecido, como hoje parece que já está, por conta das perdas aí, especialmente dessa eleição aqui em Várzea Grande, ele vai ter que aceitar o jogo ou procurar o caminho dele, a luz dele, o caminho dele, ou recua para uma outra candidatura, ou sei lá o quê, muda de partido. Exatamente, Paulo, a gente vê tudo isso. Se bem que isso é conjuntura. Vai sair alguma pesquisa que demonstre ao Jaime Campos que ele está perdendo força? Mas essa pesquisa que faz isso é interna. Ele tem essa pesquisa, ou ele programa ter essa pesquisa para ele renunciar. Lá em 2014, quando ele deixou de ser candidato à reeleição, não teve pesquisa nenhuma. Foi briga interna. Sim. Aquilo que nós falávamos agora há pouco. Essa briga, alguém espirrou, e alguém que foi espirrado naquela oportunidade foi exatamente o senador Jaime Campos à época. Será que ele vai sair? Será que o governador Mauro Mendes vai ter que mudar de partido porque quer ou porque o jogo o obriga a fazê-lo? Então, tudo isso tem que colocar sempre. Lorenberg, eu quero encerrar esse assunto, eu estou doido para encerrar esse assunto, mas não consigo. Faz hora, ó, desde o bloco passado. Mas, agora de verdade, eu quero encerrar esse assunto. Vou dar a última problematizada. Tudo que nós dissemos aqui pode mudar um pouquinho, ou pode mudar um pouquinho, eu acho substancialmente, não um pouquinho não, pode mudar, dependendo da situação, pode mudar até bastante. Se o Abílio Brunini, prefeito eleito agora em 24, de Cuiabá, e a Flávia Moretti, prefeita eleita de Várzea Grande a partir de 2025, se ambos
dependendo das performances deles enquanto gestores. O que eu quero dizer com isso? Se Abílio estiver entregando muito, fazendo muitas obras, dando um respaldo em termos de obras e serviços na sua gestão aí, e sua gestão estiver sendo bem avaliada, lá nas proximidades da eleição, isso será um fator que contará a favor do grupo PL, do grupo, não é, que está dando as cartas até então. Mesma coisa a Flávia lá. Caso contrário, se ambos, tiver algum deles pelo menos, que não estiver bem, pelo contrário, estiver mal avaliado, mas abaixo da média, aí isso não contará muito. Aí sim o próprio Jaime pode sonhar com a história de voltar para a Prefeitura de Várzea Grande. Paulo, vamos pisar no chão com muita cautela. 26 é uma coisa, 28 é outra muito diferente. Daqui para 26, faltam 2 anos. Eu só falei 28 porque você tocou no negócio do Jaime, que poderia, hipoteticamente, recuar em 26 para vir 28. Sim, eu vou chegar no 28. Nós não podemos perder de vista Rondonópolis, que também o PL ganhou as eleições e o futuro prefeito de Rondonópolis é do PL, o que pode beneficiar e muito a candidatura Medeiros ao Senado. Não se pode perder de vista isso. Porém, amigos, dificilmente, não quero aqui provocar ninguém não, dificilmente as entregas prometidas ou sonhadas pelo governador, pelo prefeito Abílio, serão feitas nos 2 primeiros anos. Ele precisa, mas imensamente, de organizar a casa, o que não é fácil, não é tarefa fácil. Portanto, em 2026, ele não terá uma grande aprovação popular na sua administração. Várzea Grande é a mesma coisa. Qual que é o grande problema de Várzea Grande? Água, lixo e esgoto. Serão resolvidas em 2026? Não. Não será resolvida. Por mais que eu queira, por mais que eu torça, não será resolvido. Portanto, em 2026, a prefeita eleita, que vai tomar posse no ano que vem, não terá grande aprovação em 2026. Olha só o que o Lourenberg está falando. Por conta exatamente disso. Pode melhorar? Sim, no 3º ano de mandato, amigos. Ela não vai resolver o problema da água em 2026, em nenhum momento. Por mais propaganda que venha fazer. Não estou dizendo que ela vai fazer isso. Tem muito gestor, amigos, que trabalha muito mais com propaganda do que efetividade. Talvez a propaganda seja maior e possa seduzir alguém, mas resolver os problemas de esgoto e de água até 2026 em Várzea Grande não vai acontecer. Assim como em Cuiabá, que é o problema da questão da saúde, amigos. A saúde, há muitos governos têm problema em Cuiabá. Há muitos. Se for, a gente vai passar um programa inteiro, 2 programas, para contar a história da saúde pública cuiabana ao longo desse tempo. Não será fácil para resolver. Eu já vou discordar do Lourenberg e acho que você, Flávia Moretti, vai arrebentar aí, do ponto de vista positivo na gestão, vai fazer uma excelente gestão. Lá, a ocasião, em 26, será uma avaliação ainda paliativa, porque você vai estar no meio do mandato ainda, não é? Acho que lá vai estar dando tudo certo, resolverá o problema, terá resolvido o problema da água? Por completo, eu acho que não, mas uma boa resposta terá dado. É o que eu estou achando, não é nem torcida. Torcer eu torço sempre, como torci para o Calil fazê-lo também. Mas eu acho que os ventos são outros, em que pese você, Flávia Moretti, do ponto de vista político, não poder contar muito com o governo federal, porque são partidos diferentes, são aliados, são rivais, não é? Então isso acaba influenciando muito. Ou seja, se fossem tudo do PT, por exemplo, ficaria mais fácil, o caminho ficaria mais aberto, se tivesse bons articuladores do partido ou algum partido mais próximos ao governo federal.
ficaria, mesma coisa o Abílio aqui, ficaria mais fácil, né? Só que aí que tem que fazer o dever de casa mesmo, enxugar, manda, que nem, eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que o Abílio está fazendo uma coisa muito certa agora, de demitir toda a turma aí da saúde, acabar com os cabidões. Se ele conseguir isso, já é economia. Então, assim, achar ferramentas no seu próprio, no seu próprio circuito interno para resolver isso e contar com o governo também, e com as emendas parlamentares, e por aí vai. Achar formas Acho, voltando ao que eu estava falando aqui, que a Flávia terá uma excelente gestão. Evidente que vai depender dela, não é? Eu estou otimista nesse sentido, por isso que eu estou dizendo que acho, não posso cravar, que Nuremberg disse que é impossível ela, em 26, ter resolvido o problema da água. Acho que é muita coisa para resolver até 26 também. O fato é que eu acho que uma resposta, entretanto, poderá ser dada e será dada. O que é uma boa resposta? Se não conseguiu resolver, mas que pelo menos faça com que a água esteja chegando lá. E a resolução definitiva se consegue com o decorrer dos próximos anos. Mas o fato é que pior do que está não pode ficar. E tem que dar uma resposta positiva. Aqui em Cuiabá, em relação à saúde, acho inclusive que o problema seja menor do que o guardado as proporções, o de Várzea Grande, que é a água. Por quê? Porque aqui tem Ministério Público, Governo do Estado, Tribunal de Contas, todo mundo debruçado em achar um jeito de tentar resolver essa situação dos atrasados aí, né? do para trás-mente. Então, significa dizer que, conseguindo achar um encaminhamento para que o para trás-mente, leia-se Manuel Pinheiro, não influencie negativamente na gestão do Abílio, aí sim a gestão do Abílio terá dependência somente do Abílio, da gestão dele, da forma dele trabalhar. Se por meio de recursos próprios, com a ajuda do governo, de emendas do governo federal, não sei. Eu sei que ele terá, eu vejo, porque ontem, agora recentemente, semana passada, teve uma reunião importantíssima, a última reunião parece, todo mundo já justamente, o doutor Perry, Orlando Perry, chamou todo mundo na chincha, chamou os 4, aqui, Emanuel e Abílio, o prefeito que está deixando e o prefeito que vai assumir, e chamou também o Calil e a Flávia, o que está deixando e a que vai assumir, para colocar à mesa tudo que tem, especialmente com dívidas com servidores, essas coisas todas aí. E para que comece literalmente novo ciclo, e que se consiga organizar as coisas e que o próximo gestor, se fizer não é? Aí terá sido por responsabilidade desse gestor que está começando aí, e não alegando que foi para trás, foi a herança. Então, por isso que eu só fiz essa questão de dar a minha opinião também, e já é a opinião, eu posso estar errado, a Flávia pode ser um desastre lá em 26 e pode estar mal avaliada, Abílio idem. Só que eu não só sou positivista, otimista, como acho que eles terão essa grande possibilidade aí de apresentar bons resultados, se fizerem a coisa tal como está se desenhando agora. Não é? Abílio aqui, eu vi essas questões todas aí de querer fazer a coisa certa, pelo menos de intenção, está excelente, não é? Bora ver na prática aí. E a Flávia, a mesma coisa. A questão da água lá, já pensou-se, ela já aventou a possibilidade da privatização, que não é da noite para o dia. Se ela decidisse, realmente vai depender de todo um trâmite, e a coisa para 2 anos, porque tem todo, aí depois tem a licitação, aí não é coisa rápida, não é coisa que, no mínimo 1 ano, aí depois para começar a fazer. Então, só quero dizer, estou dizendo tudo isso aí, eu tenho que ir para o trabalho comercial, me fala aí que eu estou meio perdido no tempo. Fala comigo aqui no ponto que eu estou até 1 minuto. Então, eu acho que não é fácil de fazer uma boa gestão, mas que a boa intenção demonstrada na campanha e nos primeiros passos do Abílio aqui em Cuiabá,
nas ideias da Flávia lá, a questão da privatização ou da concessão da água lá, se isso for realmente colocado em prática já no começo da gestão, poderá surtir a resposta que eu falei, e não a resposta, o resultado definitivo, né? Ela não vai ter resolvido o problema da água até 2026, mas eu acho que uma boa resposta pode ter sido apresentada, como, por exemplo, a privatização, a concessão, por exemplo, né? E se, paralelo a isso, ela conseguir não deixar faltar água na torneira do Várzea Grandense, eu acho que vai ser uma boa resposta, mas vai depender do esforço dela, de toda a competência dela enquanto gestora. Mesma coisa o Abílio aqui, e mesma coisa o Cláudio lá em Rondonópolis também. É tudo uma coisa que puxa a outra. E para encerrar, a minha opinião, Lorenberg, desculpa ter me alongado aí, esse pessoal sabe, o que é esse pessoal? Dorner, Sinop, Flávia, Várzea Grande, Abílio, Cuiabá e Cláudio, lá na gloriosa Rondonópolis, esse pessoal sabe que a vida deles, politicamente falando, depende disso. Eles sabem que em política não há espaço vazio e que se blefou, caiu. E eles não têm eles não são de família tradicional, como os Campos, por exemplo, que já vem de... Então, assim, blefou, caiu. Olha quantos passaram por Várzea Grande lá. Murilo, foi o Wallace. Alguém ficou? O Murilo dormiu. O Abílio, o Murilo nos deixou. Mas, assim, o Wallace, por exemplo. Então, assim, tem que quebrar o ciclo. Mas quando chegar, tem que chegar para se manter. O importante não é chegar, é se manter. Eu penso assim. Então, para finalizar, esse grupo, esses 4 que eu falei, esses 4 sabem que é a vida deles que está ali. Eles põem por terra se fizerem se fizerem coisa errada, põem por terra o futuro deles e o próprio bolsonarismo aqui no Mato Grosso fica corroído. Que é um estado forte do bolsonarismo, acaba ficando prejudicado com essa situação toda aí. Bom, é o que eu estou pensando, né? O que eu estou analisando também. Lorenberg vai falar sobre isso já. O Boca está gritando comigo aqui, que eu tenho que ir para o intervalo comercial e a gente volta num instante só. Acabou o programa? Esse é o último bloco. O último bloco. Ué, eu estou encerrando o bloco, mas tem que encerrar o programa. Esse é o programa. A conversa nossa, garra na conversa. Desculpa, Boca. Desculpa, Rômulo. Então, perdão, eu estava achando que o papo está tão bom aqui. A gente então volta amanhã aqui no programa Opinião, porque tem muita coisa para falar ainda, né? Obrigado, Lorenberg. Até amanhã, então. Até amanhã. Se cuida, a gente se encontra mais uma vez amanhã às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.